Logo depois que eu perdi pro Dória. Ela fez o quê? Pediu uma entrevista. Ah, tá. Desculpa, acho que errei. Falou, pediu uma eleição? Não, falei, perdi uma entrevista. Pedi Tá. uma entrevista logo depois que eu perdi a eleição pro Dória. E eu falei, pode ser daqui 30 dias? Ela Por quê? falou, por quê? Exato. Eu falei, porque eu gostaria de dar essa entrevista depois da vitória do Trump. Aí ela falou, mas o Trump vai ganhar a eleição? Eu falei, vai. O Trump vai Tava ganhar. vendo isso desenhado já. Eu falei, o Trump vai ganhar a eleição. E eu quero dar entrevista depois da eleição do Trump. Porque o que está acontecendo no Brasil não é diferente do que está acontecendo no mundo. E nós vamos ver, a partir de agora, a ascensão da extrema-direita no mundo. E por quê? Porque aí tem... Medo. Não, tem... tinha um desenvolvimento Tá. de uma tese. Tá bom. Eu dizia, olha, a globalização está fazendo água, a globalização vai fazer água. Desde 2008, teve uma crise financeira global. E eu falei, ó, vai começar a fazer água a globalização. E até o vice-presidente americano, agora, dos Estados Unidos, falou que deu ruim a globalização. Vai aumentar o nacionalismo, o protecionismo. E eu cantei essa pedra e falei, ó, vai fazer água a globalização, fez água a globalização e o caldo tá pronto para a extrema-direita ascender. Tá tudo preparado para a extrema-direita ascender. Isso já aconteceu no passado. Culpa do imigrante. Vai acontecer vamos de fazer novo. esse país ficar... Você cria o bode expiatório, né? A melhor maneira de você resolver um problema é colocando a culpa no judeu, no islã, no comunista, no sei lá quem, no indígena. Você acha um culpado. E pode ser qualquer um, no negro, e para ferrar as pessoas. Então é ferrar alguém. Você vai colocar a culpa em alguém, vai pro extermínio, aquela coisa toda. E eu falei, olha, vai ter uma ascensão de extrema-direita no mundo. Eu não vejo como ser diferente, né, nesse momento. Então eu já estava sentindo um clima pesado, né? Porque essa crise que depois a pandemia agravou e tudo mais, essa crise se alastrou. E a gente está se preparando para enfrentar. Nós não estamos ainda preparados para enfrentar. Nós ainda estamos com muita dificuldade de enfrentar a extrema-direita no mundo. As forças progressistas, democráticas, não estão preparadas para enfrentar. Porque lidam mal com esses novos instrumentos, essas novas ferramentas, tem menos dinheiro, porque você está falando, o capital está apoiando essas forças mais obscurantistas, porque interessa para o lucro também. Então tem muita coisa esquisita. Você notou lá em 2013? Notei em 2013, porque fui alvo dessa ascensão. Em 2016 dessa entrevista. Aí aconteceu tudo o que aconteceu com a Dilma e com o Lula. E eu me dispus a trabalhar para que o Lula voltasse à presidência. E eu fui candidato a governador de São Paulo, porque eu sabia que São Paulo ia ser chave para a vitória do Lula. E eu, felizmente, tive a maior votação do PT, da história do PT no estado de São Paulo, inclusive ganhando na região metropolitana e capital. E eu tenho certeza que esse resultado foi muito importante para a vitória nacional. Com certeza. Tá? Dito isso, eu estava tranquilo, inclusive, em não ir para Brasília, porque eu tinha sido ministro por quase 7 anos. E assim, eu já tinha vivido a experiência de ser ministro, e eu estava sem mandato já há bastante tempo, de 16 a 22, eu fiquei 6 anos fora de governos, e Da vida ponderei pro Lula que, inclusive, não era assim, não estava pedindo, olha, eu quero ir pro governo, deixei ele à vontade. Mas quando ele me propôs a Fazenda, eu achei, até pela gravidade da situação econômica, que eu podia dar uma contribuição. Arrumar as contas que o Bolsonaro tinha desarrumado, tentar botar ordem no Estado brasileiro, tentar ajudar a botar ordem. Então eu me senti desafiado a aceitar. Então Você pode falar isso? Foi a primeira opção dele? Foi a primeira opção dele. E aceitou de cara ou falou, vou pensar? Sabe que foi bastante curioso, porque eu tenho uma amizade com o presidente. Né? A gente tem uma familiaridade. Sim. Toda a minha família gosta do Lula, minha esposa, meus filhos, minha mãe gostava muito do presidente, meu pai gostava muito do presidente. E então eu tenho uma facilidade de conversar com ele sobre temas delicados.
Não tem tabu entre a gente. Não é cheio de dedo pra falar isso. Não sou. Mas você também com ele pode falar? Eu com ele também falo diretamente. na boa com ele. Tá. Tenho muita liberdade com ele e muito respeito, evidentemente, claro. Porque ele é o chefe do país, chefe da nação. Agora, quando ele me convidou, eu falei, presidente, ao invés de você perguntar se eu aceito o convite, vamos inverter. Na hora que o senhor tiver tempo, nós estávamos no Egito, na COP. Tá. Falei, a hora que o senhor tiver tempo na viagem, o senhor me chama, eu apresento para o senhor um plano de trabalho. Se o senhor entender que é correto o que eu estou imaginando, aí eu aceito. Entendi. Mas se o senhor achar que não é por aí... Não fica nessa obrigação de... É mais fácil, porque assim, vai ficar feio o senhor me demitir, tendo sido candidato a presidente pelo PT em 18... tendo sido seu ministro da Educação, eu não preciso de um emprego. Eu gostaria de colaborar com o senhor, mas eu vou colocar para o senhor, olha, eu acho isso. E se o senhor topar, fala, não, bacana, vamos junto. E aí a gente segue a vida junto. E foi o que aconteceu. Eu apresentei para ele um plano de trabalho, eu já estava mais ou menos com um desenho do que eu pretendia fazer, falei para ele o que eu pretendia fazer, certas coisas ele falou, pô, vai ser muito difícil, tipo a reforma tributária. Tipo, vai ser muito difícil você aprovar uma reforma tributária. Eu tentei 2 vezes. Eu falei, mas eu tô convencido que é possível aprovar. Me dê essa oportunidade, que eu acho que eu consigo aprovar. Discutimos algumas coisas, ele falou, tá fechado, vamos juntos, vamos nessa linha. E nós estamos aqui até agora nessa linha. Brasil crescendo 3,3% em média, desemprego na mínima histórica, venda de carros recorde, venda de eletrodomésticos recorde, venda de apartamentos recorde, Minha Casa Minha Vida de volta. Conta as coisas ruins também. O que tá ruim? É você que tem que perguntar. Eu te digo o que tá ruim. O que tá ruim? Hoje você... olha só, o nosso grau quais de... são grau de investimento? De investimento, como que tá? Nós tínhamos caído, desde que o presidente Lula saiu da presidência, nós tínhamos caído 3 degraus. Tá, 3 posições. Nós recuperamos 2 posições. Falta uma para ter Falta uma para voltar a ter o grau de investimento. O que precisa para chegar nessa... O mundo precisa ajudar um pouquinho, porque a economia internacional não está legal. A taxa de juros nos Estados Unidos ainda está muito alta. Nós ainda temos nós temos aqui um trabalho a fazer para ajustar as contas públicas que foram herdadas depois de 10 anos de muito déficit. A gente está tentando recuperar as contas públicas. Então as pessoas estão olhando para isso e verificando o esforço que o governo está fazendo. E dado o aumento da renda e o aumento do dólar no mundo ano passado, e sobretudo no Brasil, nós tivemos um repique de preço. E nós estamos lidando com esse repique de preço para trazer ele de volta para o patamar tolerável. Né? Tá fora da meta, a inflação está fora da meta. Então nós temos colocar a inflação dentro da meta. Porque a inflação acaba sendo um imposto também, né? Que bate em todo mundo. Imposto. É um imposto, né? É um imposto. Você vai lá e tá... E é um imposto que é mais cruel com quem não consegue se proteger dele. Né? O cara não vai ter uma aplicação para corrigir esse dinheiro. Exatamente. Então, cuidar da inflação. Nada que tenha acontecido no governo Bolsonaro chegou a 2 dígitos a inflação. Chegou a 12%. A gente está em quanto agora? Estamos muito longe, estamos em 5%. Que é alta. É alto, né? Está muito longe do que aconteceu no governo anterior. Mas inspira cuidado, nós temos que trazer... Se tivesse uma mágica para fazer, você queria... O ideal seria quanto essa inflação? Não é mágica. Nós temos uma meta que é de 3% com 1,5% de margem. Tá. Pode ir até 4,5%. Pode ir até 4,5% é uma tolerância. Mas o ideal seria 3%. A meta é 3%. Né? Mas tem uma tolerância de 1,5%. O ideal é trazer o mais perto possível de 3%, como já aconteceu. Poucas vezes é verdade. Eu vou te dizer uma coisa. Desde que existe o Plano Real, em apenas 3 anos, a inflação ficou abaixo de 4%. Ah, é? Nos 26 anos de Plano Real, em apenas 3, a inflação ficou abaixo de 4%. Não de 3%, de 4%. Entendeu? Então, mas é isso. Os países todos estão com dificuldade em trazer, tá vendo, no mundo inteiro, em trazer a inflação para a meta. Mas nós temos condição de
apertar para a inflação Porque cair. isso também desgasta o governo, né? Essa coisa do cara ir no supermercado e falar, isso tá caro, o ovo tá caro, o café. Como explicar como você explica para essa população também esse aumento de alguns produtos em detrimento de outros? E a ideia do Lula também de dar baixar o imposto ou zerar de importações de produtos que são essenciais, né? Isso ajuda, mas assim, o que efetivamente pesa mesmo? Pesa é o seguinte: tudo que ajudar é bom, mas assim, a gente, pelo segundo ano consecutivo, nós tivemos o maior plano safra da história. Então nós vamos ter um plano safra, o plano safra do ano passado está sendo colhido agora, a safra, né? do plano do ano passado. E nós vamos ter uma boa safra. Então isso vai ajudar. O que é um plano safra? O que ele plano ele safra ajuda é o conjunto de instrumentos de financiamento, fomento, incentivo para os agricultores pequenos, médios, grandes e enormes poderem produzir mais e melhor. Mais e melhor. E o ano passado foi... Tudo indica que nós vamos colher uma super safra. A segunda coisa é que o dólar deu uma desgarrada o ano passado. Depois eu quero falar sobre o dólar. E o dólar voltou para um patamar... chegou a 6,30 o dólar no ano passado. E está hoje a 5,70. Hoje acho que 5,72. Dá uma olhada, Tucci. Acho que é 5,72. Então isso também ajuda, né? E o Banco Central fazendo uma parte dele também fazendo com que a demanda agregada pressione menos. Porque quando o governo está consumindo, as famílias estão consumindo, a exportação está consumindo, o investimento está consumindo o que a gente produz, se a oferta não estiver compatível com a demanda, você tem um repique no preço. Então, controlar a demanda agregada é parte do controle da inflação. Entendeu? Entendi. Então, nada que nós não tenhamos aprendido a fazer. E vamos fazer. E o dólar, por que explodiu daquele jeito? O pessoal com medo de bater o 7 e tal. O que acontece? Como funciona? Eu vi todo mundo colocando a culpa em tudo quanto é coisa e pra gente fala, não interessa em que é a culpa, eu só tô vendo que tá estourando. Olha, eu penso que houve uma crise de confiança, uma série de frenesia, assim,